Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Nós estamos começando agora o programa Teólogos. Neste programa, nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com profundidade e sempre com espírito de reflexão. O nosso objetivo é que você conheça, você compreenda corretamente a Escritura. Mas não apenas isso. Nós queremos que essas informações ajudem você a viver um bom relacionamento com o Pai Celestial. Você pode acompanhar informações sobre os nossos convidados, sobre os programas e demais curiosidades, acessando as redes que aparecem aí na sua tela. Em João capítulo 16, versículo 27, nós lemos o seguinte: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Eu vim da parte de Deus. O que significa isso? O que se pode entender por geração eterna? Quem é Cristo? Qual a importância dele para a nossa vida? Está começando o programa Teólogos. A nossa intenção com esse programa é conhecer um pouco mais a pessoa de Cristo. Nós lemos no início, João capítulo 16, versículo 27, onde está escrito: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Os teólogos chamam isso de geração eterna. De que forma isso implica na pessoa de Cristo? Quem é Cristo? Por que ele é importante para a nossa vida? Esse é um tema altamente necessário e tem a ver diretamente com a nossa salvação. Para discutirmos esse tema, temos dois convidados especiais. Nós temos o professor, doutor Agenilton Corrêa. Professor Agenilton, muito obrigado pela gentileza de estar conosco, porque você tirou esse tempo para estar aqui e colaborar com a explicação desse tema. Agenilton, me fala um pouquinho da sua família. Bom, casado evidentemente, o nome da minha esposa chama-se Adriene, ela também tem formação acadêmica, tem um doutorado em educação. Em educação? Com ênfase em educação inclusiva. Meu filho insistiu em querer fazer teologia também, tem 19 anos e está agora no último ano de teologia, estuda na Faculdade Adventista da Bahia. Vai se formar novo, hein? Sim, bem novo, bem jovem. A ideia é prosseguir estudando, né? Ele chama-se Álvaro. Isso. A minha filha chama-se Beatriz. 15 anos, conosco em casa. Fazendo ensino médio? Sim, ensino médio. E em casa, a conversa e teologia é muito forte ou a educação? Podemos dizer meio a meio, né? É mesmo. Quando meu filho está comigo, nas férias, assim, a gente conversa bastante acerca de Deus, de Cristo, da Trindade, enfim, assuntos teológicos. Que bom. E ele pretende seguir carreira acadêmica, o pai? Acredito que sim, ele tem essa intenção, né, de cursar o mestrado dele, também fazer o doutorado, enfim. Muito bem. Nós temos outro convidado, que é o pastor Dr. João Antônio Rodrigues Alves. João Antônio, e você, casado há quanto tempo? Mais de 10, 11? Olha, já há 34 anos e 2 meses. Você está na memória, hein? Casei, a minha esposa, estudamos juntos teologia no IAE. Mesmo? Sim, casamos no dia da formatura. Olha só, hein? E posteriormente ela estudou psicologia, fez um mestrado em família e já teve a oportunidade de trabalhar no SALT da FADBA e também em algumas faculdades da FADBA. E também trabalhou no Hospital Adventista Silvestre e depois no NASP Campus 1. E hoje estamos ali na família, ela é professora do seminário ali também. E tenho 2 filhos, um casal. O meu primogênito trabalha na Faculdade Adventista da Bahia, na área lá de tecnologias aplicadas à educação. E a minha filha está conosco lá na FAAMA,
ela é professora da educação básica e assim estamos seguindo. Ela está terminando a Faculdade de Ciências Sociais e pretende continuar estudando. Emerson e Karina. Muito bom, muito obrigado pelas informações em relação à sua família. É importante porque a família é o fundamento também da nossa vida e da nossa alegria aqui na Terra. Bom, o nosso tema surge a partir desse texto aqui de João, capítulo 16, versículo 27. No finalzinho fala assim: tende escrito que eu vim da parte de Deus. Agenilton, geração eterna, o que é isso? O que significa geração eterna no contexto em relação a Cristo? A geração eterna, para melhor compreendê-la, precisamos entender as bases nas quais ela realmente se encontra. Uhum. As bases para a geração eterna é o dualismo filosófico platônico. Uhum. Veja que os filósofos conhecidos como pré-socráticos, divididos em várias escolas, desde o primeiro filósofo conhecido como Tales de Mileto, até os sofistas, a quem Sócrates combateu bastante em seu tempo. Basicamente, todos eles tinham a mesma ideia em relação ao princípio vital das coisas. E eles chamavam esse princípio, já que viviam num ambiente grego, chamavam de arre, o princípio vital das coisas. E alguns, como por exemplo o primeiro filósofo pré-socrático, atribuiu o princípio que está presente em todas as coisas no universo. Uhum. Aí isso é chamado de monismo. Ele disse que era água. Outros atribuíram a outros elementos da própria natureza, como o ar, a própria terra, o fogo e assim sucessivamente. Até que entre eles desperta um filósofo, Parmênides, por volta aí do 5º para o 6º século antes de Cristo. E Parmênides, ele tem uma visão diferente. Ele entende de que há uma espécie de dualismo cosmológico. E quem vai aperfeiçoar a ideia dele é Platão. Platão, ele que segue como um pupilo de Sócrates, ele então vai desenvolver essa ideia. E ele é quem estabelece aquela famosa linha divisória entre o nosso universo e o universo do ser superior. Então, o dualismo, ele é um princípio filosófico que entende que há coexistência de elementos, ou alguns elementos específicos coexistem entre si, mas em pontos diferentes. Basicamente, esse é o dualismo, que entra em contrapartida ou em contraposição ao próprio monismo. Nesse aspecto, Platão desenvolve a ideia dele, dizendo que esse princípio de tudo, ele é transcendental, ele é imutável, inatingível, imortal e se encontra em um plano superior, aonde o ser humano não consegue ter acesso. O único contato entre esse plano superior e o mundo inferior, a quem ele tecnicamente chama de a teoria das formas, é que há uma alma da qual ele não especifica com muitos detalhes, mas é como se fosse uma centelha desse ser superior que ele alcança todos os seres humanos. Cada um de nós tem uma espécie de alma que faz com que nós lembremos de tudo que existe no plano superior, ou seja, há uma forma, um arquétipo no plano superior para todas as outras formas existentes aqui no mundo inferior. Então, é nesse sentido que o dualismo ele é formulado. Seria o real, aqui é apenas o real aqui é apenas o ilusório. Uma sombra do real. Uma sombra. Ele exemplifica isso muito bem no mito da caverna, exato, que é bem conhecido, bem popular. Bom, e aí então, a geração eterna, ela precisa, em primeiro lugar, ser construída com bases no dualismo. Esse dualismo é emprestado para a teologia cristã logo no seu princípio, no 2º século. Então nós temos alguns que começaram a formular ideias da realidade de Deus baseado nesses princípios dualísticos filosóficos. Entre eles, nós temos Justino Marte, que é o primeiro quem começa a esboçar essa ideia na sequência Orígenes. E é um teólogo que viveu ali no 2º século, e ele é o principal teólogo para o mundo oriental, de modo que ele esboça e deixa um legado assustador, porque ele vai dizer que Deus é um ser completamente transcendental, vive fora do espaço e do tempo, e que em algum momento ele gera na eternidade o Filho, que de alguma forma é ontologicamente, ou seja, essencialmente inferior ao Pai. Mas ele não dá explicações muito profundas. E ele vai tratar o Espírito Santo como
como sendo também inferior ao filho e subordinado diretamente ao pai. É nesse aspecto que Ário, a quem já comentamos aqui em programas anteriores, ele vai abraçar e vai construir seu conceito teológico sobre esse assunto. Sim. Aí chegamos então finalmente em Atanásio. Atanásio sim vai dar um conceito mais próximo acerca da geração eterna e o conceito dele será emprestado para que finalmente seja formulado o credo do antigo concílio de Nicéia, chamado Credo Niceno. É um concílio que reuniu os presbíteros da igreja cristã dentro do próprio Império Romano, Sim. convocado pelo próprio imperador romano Constantino. Quando isso ocorre, Atanásio, ao desenvolver essa ideia, ele vai dizer que o Filho, Jesus Cristo, ele não foi criado como Ário insinuava. Ário sugeriu que Cristo foi criado, era um ser, Sim. o primeiro ser criado, e que o Espírito Santo seria uma força impessoal de Deus. Atanásio, para combater tal ideia, ele vai construir a sua teologia, mencionando de que o Filho ele não foi criado, mas foi gerado na eternidade pelo Pai, dentro do ser, ou seja, dentro da substância do Pai. E como a eternidade implica em um ambiente que não existe nem tempo, nem passagem de tempo, nem presente, passado, nem futuro, e é completamente imutável, Deus, visto da perspectiva filosófica, ele não pode mudar. Ao gerar dentro de si o próprio Filho, ele se faz parte da mesma substância do Pai, portanto, ele é tão eterno e tão divino quanto o próprio Pai. E o Espírito Santo procederia do Pai através do Filho. Basicamente, esse é um conceito de geração eterna, mas que não encontra base realmente na Bíblia Sagrada. Mas é muito possível que um leitor familiarizado com filosofia faça essa leitura, Sem né? dúvida nenhuma. Por exemplo, Agostinho, considerado no mundo católico romano como Santo Agostinho, é ele quem faz uso desse texto que você leu para justificar, através da Bíblia, com conceitos filosóficos, esse conceito de geração eterna. O texto diz, João 16, versículo 27, Sim. o finalzinho do verso diz que Cristo, tendo crido que eu vim da parte de Deus. Então ele interpreta isso aqui exatamente nesse processo do plano cosmológico superior, onde Cristo vivia eternamente, digamos assim, uma linguagem mais compreensível, dentro de Deus. E aí Deus gera ele, portanto, na eternidade. E ele vai justificar a geração ou processão, a geração do Espírito Santo, do Pai e do Filho, é chamada de processão em linguagem teológica. Ele vai usar o capítulo 15 de João, versículo 26, que diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede essa expressão. Esse dará testemunho de mim. Esse basicamente é o conceito de geração eterna, onde inclui a geração do Filho pelo Pai e a processão do Espírito Santo. Entretanto, quando isso acontece dentro da divindade do Pai, podemos dizer que o Pai, ele é aquele quem gera, mas ele não é gerado. Portanto, ele é o princípio, é aquele arre tão discutido lá nas escolas pré-socráticas. Ele é o princípio interno das outras pessoas da Trindade. Ô, João Antônio, nós vamos entrar daqui a pouco no assunto da cristologia, mas apenas uma introdução. Faz sentido esse assunto da geração aplicado a Cristo, do modo como a Bíblia apresenta? Bom, filosoficamente, não. Porém, quando se trata do uso que a Bíblia faz do termo e aplica a Jesus, aí tem que ser interpretado de acordo com nos seus próprios méritos. A Bíblia é analisada nos seus próprios méritos. Porque Jesus realmente é mencionado em algum momento ali, se usa o termo, por exemplo, tu és meu filho e hoje te gerei, que aparece lá em Hebreus. Né? Na verdade, não está se falando ali da geração de Jesus como um ser humano e muito menos da geração eterna de Jesus. Está se falando ali de alguma coisa que é emprestada lá do Salmo 2, né? quando Jeová ali reafirma que ele é quem vai cuidar do rei davídico e vai preservar o trono de Davi e assim por diante. Então, essa expressão que vem do Salmo 2 agora é aplicada aqui
em Hebreus a Jesus, falando muito mais da posição que Jesus iria ocupar e não tanto com essa questão da sua origem eterna e nem mesmo com relação aqui à sua geração nesse mundo. Genilton, você conceitou, nós vimos que isso não faz sentido aplicado a Cristo, mas isso tem implicações, né? Claro. Que implicações são essas? Quais são? Tem algumas implicações básicas. Nós discutimos muito acerca da capacidade de conhecer a Deus. Sim. Através de sua autorrevelação. Esses dois textos lidos no Evangelho de João, no capítulo 15 e 16, tem a ver com o que nós chamamos tecnicamente de fonte gêmea da missão. A nossa forma de encarar Deus não é um Deus platônico, impessoal, que não se relaciona. Nós vimos que o âmago das pessoas da Trindade é o próprio amor, e o amor necessita ser relacional. Sim. Portanto, Deus ele precisa ser um Deus pessoal. O Deus platônico apresentado pelos primeiros pensadores cristãos é um Deus que ele não é pessoal, está muito distante de todos nós, é quase um deísmo disfarçado. Uma primeira implicação, sim, nós lemos João capítulo 16, versículo 27, sim, a interpretação é equivocada. Isso, por interpretação bíblica, a gente estuda uma matéria chamada hermenêutica. Isso. Princípio de interpretação. Correto. Quando eu faço isso, eu cometo um crime hermenêutico. No meu crime hermenêutico, eu repasso uma informação equivocada para aquele que depende de mim. Essa é uma primeira implicação. Quem depende dos meus estudos pessoais em relação à Bíblia. O versículo 27, em primeiro lugar que nós entendemos que os dois textos lidos mencionam acerca de Cristo sendo vindo pelo Pai, mas vindo no sentido de o Pai enviá-lo para o planeta Terra, no processo de encarnação e salvação, daquilo que a gente confere como a economia da Trindade. A mesma coisa o Espírito Santo, um outro consolador como ele que já estava, para que na Terra, ele procedendo do Pai e dele próprio, quando Cristo entroniza e envia, portanto, o Espírito Santo, ele e o Pai, para que ele continue o ministério terrestre de Cristo. O versículo 28 diz assim, capítulo 16, versículo 28, vindo o Pai e entrei no mundo. Se tão somente Santo Agostinho tivesse sido um pouco mais honesto no ponto de vista hermenêutico, ele teria compreendido que aqui não é possível você interpretar. Essa é uma primeira implicação. Uma segunda implicação... Nós vamos deixar a segunda implicação para o próximo bloco. Nós entendemos aqui que o texto está falando do ato de Cristo ser enviado pelo Pai. Isso não leva à geração eterna. No próximo bloco, nós vamos continuar avançando com a ideia das implicações, mas também vamos falar sobre introduzindo a pessoa de Cristo, a cristologia e o que ele significa para nós. Voltamos em seguida. No bloco anterior, nós começamos a analisar a expressão de João 16, 27, especialmente o finalzinho, onde ele diz, tendo escrito que eu vim da parte de Deus. Nós entendemos que essa afirmação significa o ato de Deus enviar o seu Filho. Não está conectado com a geração. Mas não é só isso não, né, Genilton? Que outras implicações nós temos? Bom, uma outra implicação que eu acho que é grave ao interpretar essa ideia de envio da ação de Deus em favor do ser humano como sendo uma geração eterna, fora do espaço e do tempo, é que isso pode nos dar um conceito muito equivocado acerca da própria realidade de Deus e, por que não dizer, do próprio Deus. Eu explico melhor. Vou citar dois grupos de teólogos. O primeiro deles são três que juntos eles aperfeiçoaram o conceito da geração eterna. Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e um outro Gregório. Os três que viviam na região da Capadócia no século IV, depois de Cristo. Eles, tentando fazer uma alegoria para melhor facilitar o entendimento da geração eterna, eles trabalharam aquilo que é conceituado como uma espécie de conceito social da Trindade, baseado na teoria das formas de Platão. Eles entendem que há uma forma essencial transcendental para cada modelo aqui terreno. Por exemplo, nós temos eu, você e João Antônio. Nós somos três pessoas distintas, porém temos uma essência comum que é a humanidade. Sim. E essa é transcendental. Então eles vão aplicar esse modelo
social da Trindade à própria realidade de Deus, dizendo que são três pessoas distintas e por pessoa eles têm um termo técnico chamado hipóstase, com uma essência comum que é a divindade. Portanto, eles criaram a forma, uma essência e três hipóstases, que não pode realmente ser adotado, não só pela carga dos conceitos filosóficos que existem por trás, não somente por isso, porque eu acho que sim, eu aqui estou o tempo todo falando mal da filosofia. Eu sou professor de filosofia, um de fundamentos da filosofia na faculdade onde leciono, e acredito que a filosofia tem um papel fundamental para ajudar a teologia, mas não para explicar a realidade de Deus. Ela é excelente para explicar, por exemplo, acerca de como provar, entre aspas, a existência de Deus, Ele como Criador do universo. Os argumentos filosóficos são muito bons, mas nesse sentido, ao tentar explicar a realidade de Deus, a filosofia não se torna uma ferramenta útil. Presta um desserviço, né? Certamente. Se eu disser que, se eu for por essa linha de raciocínio do modelo social, eu entro num problema. Eu entro realmente no problema do triteísmo, porque nós temos, já que conceituamos Deus, não como sendo um ser platônico, mas a revelação vai num sentido oposto. Então nós entendemos de que os atributos de Deus não encaixam nesses conceitos filosóficos. Logo, dizer que Cristo... Não há diferença, pelo menos na minha visão, daquilo que Ário falou de que Cristo foi criado por Deus ou do conceito de geração. Então, se eu disser que tem uma essência específica, divina, distinta, perfazendo ou vivenciando a realidade das três pessoas, dá a impressão de que esse é um quarto ser. E complico mais ainda, tanto é que eles não conseguiram explicar esse questionamento. Um outro teólogo foi Agostinho, Santo Agostinho. Ele criou um outro modelo. Ele, a princípio, abraçou o modelo social da Trindade, mas cria um outro modelo chamado modelo psicológico da Trindade, onde ele, adotando o dualismo, entende de que o corpo é mau e a alma é boa. E a alma, ela se desprende do corpo como um espectro que sobe para o plano superior aonde Deus vive. Nesse sentido, quando o homem peca, ele perde as características da imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, somente a mente, que ele chama de alma, preserva as características. Na interpretação de Agostinho, a vontade, a inteligência e a mente, elas fazem parte de um todo, mas são distintos entre si. E isso ele toma como uma alegoria, um exemplo, para dizer que então que há três pessoas distintas em um mesmo ser divino ou uma mesma substância. Isso é um problema porque, do ponto de vista bíblico, a Bíblia considera o homem como holístico, ou seja, alma, corpo e espírito é uma coisa só, não há distinção, dicotomia, portanto a dicotomia platônica é deixada de lado. Ele toma como base um conceito filosófico equivocado e tenta fazer com que a revelação bíblica se encaixe. Qual é a implicação disso grave? São duas, basicamente. Primeiro, a Bíblia considera o homem como um todo, a mente é uma só, não existe distinção entre inteligência, vontade ou outra coisa qualquer. Tudo é uma mesma coisa. Sim. Isso seria uma implicação modalista. Então, essa alegoria, ela, na verdade, poderia descambar num modalismo onde Deus é um só que se apresenta, Ele é uma única pessoa que se apresenta, ora como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Isso está fora do ensinamento completamente bíblico fora. Tanto o modelo social da Trindade quanto o modelo psicológico da Trindade tem implicações graves, porque nos faz entender de que Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não são três pessoas distintas, uma só, ou são três deuses distintos um do outro. Isso é triteísmo, consequentemente politeísmo, condenado por Deus já na abertura dos 10 mandamentos. É verdade. João Antônio, agora nós vamos entrar na discussão da própria pessoa de Jesus, que é o tema básico desta nossa conversa. Jesus é divino? Existem provas concretas no Antigo e no Novo Testamentos? Essa é a pergunta crucial, pergunta que merece toda consideração. Quando Jesus perguntou para os discípulos o que vocês dizem a meu respeito, Jesus fez uma pergunta cristológica, com implicações muito profundas. A resposta que se dê a esta pergunta pode determinar, em termos religiosos e espirituais, a vida do indivíduo.
aqui e também para a eternidade. Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, investigando a palavra de Deus, nós temos referências a aquele que viria. Então, Gênesis 3,15, a semente da mulher, depois a promessa que Deus faz a Abraão, e que se cumpra em Jesus, e por aí vai. Mas em termos assim de textos que falam de Jesus como divino, nós encontramos apenas 2 que são claros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Naturalmente, esse texto poderia ser interpretado por alguém e dizer que não tem referência a Jesus de Nazaré como o Messias, e dessa forma divino. Entretanto, quando nós lemos aqui, por boca do profeta Isaías, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Alguns poderiam dizer, não, dá-se o nome que se deseja a um filho, a quem quer que seja. Entretanto, aqui não se trata de um pai ou de uma mãe nominando o filho que está nascendo. É o próprio Deus. É o próprio Deus, através do profeta, que está dizendo que alguém nasceria. Isso. E Jeová está dizendo que este que nasceria é Deus forte. E na interpretação de alguns estudiosos, Deus forte significa que ele é o Deus Todo-Poderoso. Se é o Todo-Poderoso, ele é o Criador. Além disso, ele diz que é Pai da eternidade. Normalmente nós nos acostumamos a falar de Jesus como nosso irmão, mas aqui está falando como Pai. Porque existe da eternidade, né? Pai da eternidade. Então, existem alguns aspectos no relacionamento do ser humano com Jesus também que só se entendem a partir dessa perspectiva humana de um relacionamento de um filho com o pai. Então, Jesus também é apresentado nessa perspectiva de pai e é da eternidade. Ou seja, não tem princípio e não tem fim. E príncipe da paz, porque é aquele que trouxe a paz ao mundo através do seu sacrifício e a justiça que ele concede. Esse é um texto claro, né? Esse é um texto claro. É Jeová que está falando de alguém que seria chamado de Deus forte. Como nós não cremos em politeísmo, nós não cremos em triteísmo, politeísmo, nós cremos na unicidade de Deus, então nós entendemos que aqui se fala de alguém que faz parte dessa pluralidade única de Deus. Esse é um aspecto. E qual que é outro texto? O outro texto nós encontramos no profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5 e o verso 2. É um texto também bastante conhecido e que fala acerca da origem. E alguns aqui poderiam ficar preocupados porque utiliza essa expressão origem, né? E tu, Belém, Efrata. Então começa aqui a nominar o local onde Jesus iria nascer. E então diz, vai sair daí de Belém, pequena como é, aquele que vai reinar sobre Israel. E suas origens, ou suas saídas, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E alguém poderia dizer, mas você está dizendo que a origem dele, então se tem origem, então tem um princípio. Então, na realidade é uma forma, naturalmente humana, de se expressar algo que seja para nós compreensível. E quando diz que remonta à eternidade, está dizendo o mesmo que Isaías 9,6. Ou seja, Jesus não tem um momento no tempo que se possa dizer, a partir desse momento ele surgiu. É autoexistente. Seja o que for que isso signifique, porque na nossa limitação humana, entender que algo existe por si mesmo. Ele é, Jesus é, desde a eternidade. Não tem princípio e não terá fim.
Bom, fica então, claro. são 2 textos, Sim. apenas esses 2. Os outros carecem aí de... podem sofrer interpretações distintas e não ficar muito claro o assunto. Agora, esses 2 são bastante claros. Agora podemos ir para o Novo Testamento. No Novo Testamento, aí está, aí realmente. sim, aí nós temos uma quantidade de textos aí que falam acerca da divindade de Jesus. Mas é curioso que algumas pessoas dizem que mesmo aí no Novo Testamento, Jesus nunca assumiu que ele é Deus e assim por diante. Nós temos, já mencionamos em algum momento, João capítulo 1, verso 1. Sim. Isso aí em toda vez que se fala sobre esse tema da divindade de Jesus, João 1, verso 1 não pode ficar de fora, embora esse texto seja utilizado por alguns que querem negar a divindade de Jesus. É uma coisa curiosa, porque o texto é claro, mas algumas pessoas procuram seja acrescentando uma palavrinha, né, diferente. Torcendo, né? ou então inserindo aí argumentos linguísticos que não procedem para justificar a sua opção, né? Porque aqui diz claramente que o verbo era Deus e esta construção aqui aponta exatamente para a continuidade, a contínua existência do verbo. Então, a construção verbal aponta para essa existência contínua. E alguns querem dizer que não, esse Deus aqui não aparece com o artigo, portanto é indefinido, e se é indefinido, então deveria ser traduzido como um Deus. Um verbo, Deus. Continua sendo Deus, né? Mas nesse caso seria entre Deus, outros. Entre outros, ou um Deus menor, e assim por diante. Agora, é interessante que no Novo Testamento nós encontramos muitos exemplos em que teós aparece sem o artigo definido e não se traduz de forma indefinida. Então, por que se traduziria aqui de forma indefinida? Exatamente para questionar isso que o texto, de maneira muito clara, está dizendo. Jesus é divino e a sua existência é contínua. Agenilton, nós entendemos claramente, João Antônio, que Jesus é divino no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Negar a divindade de Cristo representa um problema sério para a soteriologia, né? Sim. Para a doutrina da salvação. Sem dúvida. Veja, negar a divindade de Cristo significa subordiná-lo a um Deus maior, ainda que ele seja considerado um Deus menor ou coisa parecida. Voltando ao assunto da geração eterna, para ampliarmos um pouco mais, quando, no conceito de geração eterna, o Pai é o princípio da Trindade e ele gera a Cristo e não é gerado na eternidade, de alguma forma ele é ontologicamente subordinado a ele. Então, para que ele seja Deus, Cristo, ele tem que ser eternamente Filho. E o Espírito Santo precisa ser eternamente, ele precisa proceder eternamente. Uma curiosidade. João Calvino, no seu volume 1 de suas Institutas, ele fez um questionamento muito interessante. Ele disse em linguagem mais moderna, isso não faz o menor sentido. Como é que o Pai pode gerar o Filho eternamente, se vive na eternidade? Então, isso é uma geração que nunca vai acabar. Ele continua sendo subordinado. O subordinacionismo ontológico implica na soteriologia e na cristologia a impossibilidade de Cristo nos salvar. E isso simplesmente iria desmontar completamente toda a nossa crença. É interessante que às vezes algumas pessoas dizem assim, teologia, como se teologia fosse alguma coisa negativa. Na verdade, a implicação de uma posição teológica, ela afeta a experiência do indivíduo, claro, a sua experiência espiritual. Então, se Jesus não é eternamente Deus, então foi uma criatura que morreu por nós. O que não satisfaz. Não satisfaz as demandas que estão envolvidas aqui nessa questão. Do ponto de vista soteriológico, você tem um problema sério, porque ele precisa ser divino para que o Pai tome a perfeita obediência dele. Isso. É o único ser que seria obediente perfeito, porque nós não somos. Para que a perfeição da obediência dele seja a razão para que o Pai impute a sua justiça em nós, segundo o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, a partir do capítulo 5 até o 8.
Isso seria um desastre total se ele não fosse realmente divino e subordinado. A subordinação de Cristo em relação ao Pai não é no sentido de sua natureza divina, e sim no sentido de sua função, uma subordinação que a gente chama de funcional aqui na Terra. Naquilo que estava traçado em relação ao plano de salvação. Perfeito. Né? E essa funcionalidade, na verdade, ela só se fez, digamos, patente a partir do momento em que o pecado entrou no mundo e o Pai, então, assumiu as consequências, Ele mesmo. A deidade assumiu as consequências deste problema e também tomou a resolução de vir a esse mundo para resolver o problema e trazer a solução para o problema do pecado. Muito bem, ficou claro então que Jesus Cristo é divino, isso está evidente no Antigo Testamento, isso está evidente no Novo Testamento. No próximo bloco vamos tratar um pouco da figura de Cristo. Ele é o mito e a encarnação de Cristo. E a ressurreição, qual o papel disso na nossa salvação? Voltamos em seguida. No bloco anterior, nós vimos que há provas concretas no Antigo Testamento sobre a divindade de Jesus e começamos a ver provas no Novo Testamento sobre o mesmo assunto. João Antônio, você mencionou o texto de João, o clássico, mas não é só isso, né? No Novo Testamento tem muitos textos sobre a divindade de Cristo. Exatamente, há muitos textos e infelizmente nós não vamos poder abordá-los. Vamos só apresentar aqueles mais fortes mesmo. Agora, mas permanecendo ainda no primeiro capítulo do Evangelho de João, porque diz, o verbo era Deus, e o verso 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso se cumpriu em Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré é o verbo encarnado. Que era Deus. Que era Deus. Então, isso aqui, numa leitura assim, sem preconceitos, nos leva a concluir isso tranquilamente. Jesus era Deus. Além disso, nós temos, naturalmente, foi mencionado em algum momento, Filipenses, capítulo 2. Quando nós falamos ali sobre Jesus, o sentimento que Paulo está dizendo, vocês devem ter esse sentimento que houve Jesus. Filipenses 2,5. E o verso 6 diz, ele subsistia em forma de Deus. Mas em forma não significa que, essencialmente, na natureza, na verdade, a palavra que aparece, como aparece morfê de Deus aqui, quer dizer exatamente isso. Em sua natureza essencial, Jesus era Deus. Na sua natureza essencial, era Deus. E quando Paulo está argumentando aqui, naturalmente, é um sermão que Paulo está fazendo, ele diz, vocês têm que ter esse sentimento, vocês devem abrir mão, como Jesus abriu mão. Agora, Jesus abriu mão de quê e por quê? Ele abriu mão por causa do ser humano, por causa desse seu projeto para salvar o ser humano. Ele abriu mão da glória que detinha junto com o Pai e veio para este mundo. Então, não que ele abriu mão de ser divino, porque ele subsistia em forma de Deus. E mesmo quando ele encarnou, e aí então nós temos um outro texto, né, do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, e nos versos 8 e 9, uma advertência do apóstolo Paulo, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente, Paulo está falando aqui do Jesus encarnado, que é plenamente, a plenitude da divindade está em quem? Em Jesus. É bastante claro o texto. Agora, João Antônio, nós estamos citando a Bíblia, já citamos diversos textos, mas não é só a literatura bíblica que fala sobre isso, né? Há diversos autores de renome, conhecidos, até do público, que argumentam em relação a isso. Nós podemos mencionar aqui a C.S. Lewis, bastante conhecido, particularmente por suas crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis, ele professor de uma grande universidade na Inglaterra, e ele era ateu, era professor, era ateu.
e encarava esses relatos relacionados aí com a vida de Jesus e tudo mais como mais um dos grandes mitos criados aí pela humanidade. Sim. Ele era professor de literatura, ele conhecia os mitos da humanidade. E ele encarava isso dessa forma. E numa certa ocasião ele estava no seu escritório e chegou ali alguém que era um colega dele de trabalho na universidade, ateu, o ateu mais ateu que C.S. Lewis conhecia, e mencionou que havia uma grande probabilidade de que o relato dos evangelhos fosse autêntico. Excelência, eu assim, como? Eu sou ateu, você é mais ateu do que eu, está dizendo uma coisa dessa para mim? E aquilo então despertou em C.S. Lewis a vontade de fazer uma nova leitura do Novo Testamento, um novo olhar. Como ele era um indivíduo muito letrado, ele já foi ler direto o Novo Testamento em grego. E ele foi lendo e agora pensando nos outros mitos, fazendo agora uma comparação da leitura que fazia com os... Ele disse, não, isso aqui não pode ser mito. Mas por que não pode ser mito? Não, mito é um negócio, é uma literatura muito bem elaborado, né? Bem elaborado, há uma imaginação, é uma coisa assim extraordinária o mito. Agora esse negócio aqui é simples demais. O mito não é assim. Então esse é um dos aspectos. Então, digamos assim, a análise literária do Novo Testamento não nos permite concluir que isso é mito. O mito, ele é mais rico, literariamente falando. E há também a questão do tempo que o mito necessita para se tornar... Exato, se solidificar, né? E aqui, nesse caso aqui, não, porque os evangelhos e mesmo o cristianismo, ele se propagou rapidamente pelo Império Romano, em toda aquela região. O apóstolo Paulo chega um momento que ele diz, olha, o mundo conhecido aí já foi evangelizado. Então, toda aquela aquela região ao redor do Mediterrâneo já havia sido alcançado com o Evangelho de Jesus Cristo. O mito precisaria de gerações e gerações até se tornar tal. Então, eu disse, não, isso não pode ser mito. Então, o relato acerca de Jesus Cristo é verdadeiro. E, João, qual a conclusão de C.S. Lewis em relação à pessoa de Cristo depois da análise do Evangelho que ele fez? Ele chama esse processo todo que aconteceu com ele de transição, não de conversão, mas ele estava no processo realmente de conversão que finalmente aconteceu com ele. Ora, a conclusão dele é a seguinte, Jesus, ele não nos deixa outra alternativa a não ser considerá-lo aquilo que ele pretendia ser. Sim. Ele não era um grande mestre de moral, ele não era simplesmente um sábio, um filósofo. Ele diz assim, ou ele é louco, agora, quando se analisa aquilo que Jesus ensinou, não tem nada de loucura. Não tem nada de loucura presente aqui nos ensinos de Jesus. Ou ele é um grande enganador, e neste caso aqui, a análise não nos permite também concluir que ele era um enganador, ou então ele era realmente aquilo que ele dizia ser. Ele era o Filho de Deus, ele era realmente Deus. E C.S. Lewis chegou a essa conclusão e houve então esse processo todo de transformação na vida dele. Um professor ateu de uma grande universidade e que se torna um cristão. Olha, eu acho que isso nos faz pensar em algo muito interessante. Toda pessoa que vai à Bíblia para estudar um tema com o coração aberto, com a mente disposta, vai se deparar com a verdade e a pessoa nunca mais será a mesma. Foi o caso de C.S. Lewis e pode ser o seu caso, o meu caso. Agenilton, podemos encontrar um outro caminho para atestar a divindade de Cristo? O que você acha da ressurreição? Seria uma boa alternativa também? É uma boa alternativa e é uma alternativa viável, biblicamente falando. Sim. O João Antônio nos deixou um texto para trás. Sim. E o texto articula muito bem entre a natureza divina de Cristo, já explicada por ele, e a sua natureza humana. Ele menciona que Cristo ele veio à Terra e ele é a plenitude da divindade, sendo ele um ser humano, o que implica em dizer que ele possui uma natureza divina e humana. Então, estamos falando aqui de Colossenses 2:9. 2:9, onde você tem duas naturezas distintas, mas numa mesma pessoa que é Cristo Jesus. Quando nós lemos em 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios,
capítulo 6, versículo 14. Antes de ler, deixe-me fazer umas considerações. Sim. Nós vimos aqui que a Trindade, ela representa, ou a divindade, ela tem três pessoas cuja natureza é completamente divina, Pai, Filho e Espírito Santo, onde nós temos uma unidade em três pessoas, nada de uma espécie de substância que a gente não consegue explicar. O máximo que a gente pode explicar é uma unidade de pessoas distintas, que a partir do momento em que a humanidade se envolve com o pecado, essa Trindade, em seu amor relacional, ela vai tentar resgatar agora o ser humano, num plano elaborado muito antes da própria existência do ser humano. Isso é amor, de fato. E observamos então que há uma pluralidade interna, e essa pluralidade de pessoas dentro da divindade, constantemente ela age, as suas ações são descritas na Bíblia. Não necessariamente a sua natureza, detalhes, mas as ações. E essas ações são harmônicas. Eles criam o universo, criam o ser humano. Então, há ações muito claras em favor do ser humano. Constantemente a gente observa na vida de Cristo Jesus a ação do Espírito Santo e do próprio Pai. Ele dependendo do Pai e o Espírito Santo agindo em sua vida. Agiu no seu nascimento, na sua vida inteira, para que ele suportasse fome, cansaço, sede, frio. O animou, o protegeu. E agora a gente percebe que as três pessoas da Trindade estão envolvidas naquilo que é mais espetacular dentro dos evangélicos e que era a razão principal de todos os discípulos de Cristo publicarem a pessoa de Cristo, que é a ressurreição. Até na ressurreição há a participação da própria Trindade. O primeiro texto diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Estamos falando de 1 Coríntios 6, 14. 14. Indica que o Pai participa da ressurreição. Ele não só envia o Espírito Santo para que esse possa participar do seu nascimento, proteger a sua própria natureza humana, mas aqui menciona que após a sua morte ele ressuscita. Por outro lado, é observado a participação da terceira pessoa da Trindade também no processo da ressurreição de Cristo. Esse se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Há uma participação, inclusive, do Filho e do Espírito Santo nesse processo. Agora, pasme, o que é mais impressionante é que nessa relação Deus-homem, a natureza divina de Cristo, de algum modo inexplicável, participa da ressurreição, a natureza humana de Cristo. São João capítulo 10, versículos 17 e versículo 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ele vem falando desse texto aqui, capítulo 10, versículo 30 ou 33 que lemos, que ele se diz que ele e o Pai é um. E é por essa razão, eu lembro a vocês, de que os próprios fariseus queriam realmente apedrejá-lo. E aqui ele menciona que ele tem autoridade para reassumir a sua própria vida. Então, até na própria ressurreição de Cristo, a gente vê a participação das três pessoas da divindade nesse processo. Muito interessante. Ô, João Antônio, com tudo isso que foi dito, não há espaço para pensar que Jesus é um mito, né? Claro que não. Cumpre-se aquilo que ele falou, as expectativas que ele gerou nos discípulos não foram frustradas, e a ressurreição garante que tudo aquilo era verdade. Sim. E é o argumento do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, Sim. quando ele... antes aqui, era de tal forma importante falar sobre a ressurreição de Jesus,
que quando Paulo passou em Atenas e falou da ressurreição, e os atenienses pensaram, ele está falando aí de deuses estranhos aí, é um novo Deus que ele está nos apresentando, de tal a ênfase que se dava à ressurreição de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, escrevendo 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte, argumentando acerca da ressurreição, ele utiliza a ressurreição de Cristo, o verso 14, é a questão da implicação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição de todos os seus filhos. Porque a mensagem do Novo Testamento, inclusive há um autor reformado da área do Novo Testamento, muito conhecido, Oscar Cullmann, ele escreveu umas observações que ele fez, que resultou num pequeno livro, o testemunho do Novo Testamento. Ele vai, imortalidade da alma ou ressurreição do corpo? A ênfase do Novo Testamento é a ressurreição. E Paulo diz, sem a ressurreição de Cristo, não há esperança para mais ninguém. Agora, se Cristo ressuscitou, então nós temos a esperança de que um dia... E finalmente, o argumento dele aqui em 1 Coríntios 15, ele vai terminar o capítulo falando exatamente sobre isso. Aquilo que aguarda o fiel seguidor de Jesus. No final, ele será ressuscitado e vai receber a imortalidade e a vida eterna. Angelito, nós estamos caminhando para o fim, mas uma breve palavrinha sobre o seguinte. Qual a implicação da compreensão do Cristo divino humano para a nossa salvação? É a garantia, a maior compreensão é que entender que Jesus Cristo, ele é um ser humano, mas ao mesmo tempo ele é divino. Como o apóstolo Paulo, provavelmente o autor da carta aos Hebreus, ele menciona no capítulo 4 e no capítulo 5, ele menciona que porque Cristo, ele assume a forma humana, ou seja, o Deus, ele encarna, ele se torna sensível às nossas necessidades. Ele compreende as nossas necessidades. Ou seja, o telespectador, ele pode nesse exato momento estar vivenciando um conflito intenso dentro dele. Ele pensa que esse Deus, ao contrário desse Deus platônico, totalmente transcendente, impessoal, distante, esse é um Deus que realmente não me compreende. É verdade. Se ele não me compreende, ele não pode satisfazer as minhas necessidades. Mas um Deus pessoal que envia o seu Filho, a segunda pessoa da divindade, que encarna e que experimenta tudo que nós experimentamos, é bem verdade, que a Bíblia diz que sem pecado. Sem pecado. Mas ele, nas suas intensas tentações movidas por Satanás, das quais ele foi tentado em tudo, mas não pecou, foi tentado em sua esfera. Isso realmente é um conforto para nós. Isso nos deixa assim deslumbrado diante de Deus, porque ele é alguém que nos compreende, nos entende, que vivencia a nossa realidade. Muito bem. O nosso tempo acabou. Nós compreendemos nesse tema que Jesus Cristo é Deus, mas ele é humano, nos compreende e tem condições de nos salvar. Nós compreendemos também que Jesus Cristo é parte da divindade, igual ao Pai, no sentido de poder, mas uma pessoa distinta do Pai e do Espírito Santo. Isso faz a diferença para você? Claro que faz. Experimente se relacionar-se com Cristo. Ele compreende você e, mais do que isso, ele tem poder para salvar. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.